Eu lembro do rosto dela como se tivesse sentado ali ontem. Chovia fino naquela noite. Não era temporal nem garoa. Era aquela chuva chata, constante, que não molha tudo de uma vez, mas também não deixa secar. O tipo de clima que te obriga a prestar atenção nos detalhes, porque tudo fica mais devagar, mais suspeito, mais silencioso. Eu tinha feito umas corridas mais cedo, nada fora do comum. Mas quando ela entrou no carro, alguma coisa travou no meu estômago. Não sei explicar. Era uma mulher elegante, dessas que parecem ter saído direto de um salão caro. Rosto bem feito, cabelo escuro preso com precisão, vestido claro, salto discreto. Tudo nela era calculado, mas tinha algo errado. Era como se aquele cuidado todo tivesse sido feito às pressas, por obrigação, como se ela estivesse usando aquela aparência como escudo. Ela falou baixo, mas firme: "Shopping Eldorado, por favor." Nem deu bom dia, nem perguntou o valor. Só entrou, olhou para frente e esperou o carro andar. Até aí, tudo normal. Mas foi na primeira parada no sinal que eu notei o primeiro detalhe que me arrepiou. O vidro do banco de trás tinha embaçado com o calor da respiração dela. E no meio do vidro, de um jeito quase infantil, com o dedo, ela escreveu: "Ele está atrás." A letra era fina, sem força, como se cada letra custasse coragem. Não reagi, nem mexi o pescoço, só olhei o retrovisor. Um carro preto, faróis baixos, placa comum. Mas era o mesmo que estava desde o ponto inicial. E agora, colado. Fingi coçar o pescoço e apertei o botão de travar as portas. Ela percebeu. Sorriu rápido. Aquele tipo de sorriso que não chega no olho. Não era agradecimento, era medo disfarçado. Puxei conversa à toa. Perguntei se estava tudo bem. Dessas coisas que a gente faz quando sente que a situação está esquisita. Mas ela só dizia: "Tá sim, só cansada." Só isso. Sempre isso. Fui dirigindo com a nuca gelada. Não sei porquê, mas não queria que ela soubesse que eu tinha entendido o recado. Talvez medo de precipitar. Talvez para proteger ela de um possível erro meu. Vai que eu estava vendo coisa. Mas aquele carro atrás não dava margem para dúvida. Toda rua que eu dobrava, ele dobrava. Toda vez que eu parava, ele mantinha distância. Nunca ultrapassava, nunca se distanciava demais. Era um controle cirúrgico. Ali, pelo meio do caminho, já quase passando a ponte da cidade universitária, ela encostou o rosto no vidro. Mas eu percebi que os olhos dela estavam no retrovisor, mirando o carro, não a paisagem. Quando anunciei que ia mudar o trajeto porque tinha muito trânsito na marginal, ela nem questionou. Só disse "claro" e ficou em silêncio. Mas quando viu que eu estava indo na direção da delegacia da Zona Sul, ela se mexeu, rápido. Endireitou o corpo, passou a mão no cinto de segurança e falou com a voz mais baixa da corrida inteira: "Ele vai me matar se souber que você percebeu." Ali meu sangue gelou. A gente não se prepara para isso. Pode ter 20 anos de volante, curso de direção defensiva, já ter visto briga, já ter tirado o bêbado do carro, mas nada prepara a gente para quando alguém diz que vai morrer e acredita nisso. Tentei manter o tom. Disse que estava tudo certo, que só precisava abastecer rapidinho e que o posto era ali perto, mas desviei mesmo para a rua lateral da delegacia. Estava de plantão um guarda conhecido meu, o Jorge, que sempre me via por ali. Antes de parar, olhei de novo o retrovisor. O carro preto não estava mais atrás. Assim que entrei no pátio da delegacia, ela levou a mão até o colo, tremendo, e puxou uma aliança da bolsa. Estava solta, fora do dedo, quase como se ela não quisesse mais ser vista com aquilo. Desci do carro rápido, fiz sinal para o Jorge. Falei baixo no ouvido dele, tentei ser direto. "Tem uma mulher no carro, tá em perigo. Acho que estão seguindo ela." Ele não perguntou nada. Abriu a porta do passageiro e falou para ela descer. Ela hesitou. Por um segundo, eu achei que ela ia correr.
mas acabou descendo, e aí o corpo dela entregou tudo. As pernas bambas, o rosto tentando parecer firme, mas a boca tremia. Quando ela chegou perto do policial, não disse nada, só abriu a mão e mostrou a aliança. Depois murmurou: já denunciaram ele antes, e ninguém fez nada. Ali eu entendi. Não era um stalker, não era um estranho, era o marido. Foi rápido. O Jorge mandou ela para dentro da recepção e chamou reforço para vasculhar a rua. Mas o carro preto já não estava mais lá. Sumiu como se nunca tivesse existido. Ela ficou um tempo dentro da delegacia. Não sei o que foi registrado, nem com quem falou. Só sei que me chamaram depois para confirmar o trajeto, descrever o veículo suspeito, essas coisas de praxe. Me liberaram em meia hora. Na saída, encontrei com ela sentada no banco da recepção. Estava com uma manta jogada sobre os ombros. Não olhava para ninguém, nem para mim. Mas quando passei, ela disse baixinho, quase sem mexer os lábios: obrigada. Ele nunca tinha me seguido de táxi. Foi a primeira vez que eu me senti ouvida. Respondi com um aceno. Não consegui dizer nada. Só fui embora. Voltei para casa com um gosto amargo na boca. Aquilo tudo me deixou tenso, mas ao mesmo tempo aliviado. Achei que tinha feito a coisa certa, que podia dormir em paz. Mas não passou nem 2 dias. Na manhã da terça-feira, eu estava conferindo o celular na mesa da cozinha quando li a manchete no portal de notícias locais. Mulher é encontrada morta em casa, 2 dias após pedir ajuda na delegacia. O nome não estava lá, mas a foto era ela. Morte em investigação. A polícia dizia que não havia sinais de arrombamento, que o marido alegava não ter visto nada, que tinha dormido em outro cômodo, que, a princípio, tratava-se de suicídio. Mas quem viu os olhos dela, quem viu o recado no vidro, sabia. Sabia que aquilo não era suicídio, era silêncio. Depois da notícia, comecei a perceber umas coisas. Nos dias seguintes, meu carro passou a ser seguido. Nada escancarado. Mas eu sou taxista, eu conheço o ritmo do trânsito, os hábitos dos outros motoristas. Sempre tinha um carro escuro parando perto quando eu estacionava. Faróis que se apagavam assim que eu olhava. Pessoas que entravam no carro só para sair na primeira esquina. Comecei a andar armado com um canivete velho. Mudei os trajetos, desinstalei os aplicativos por um tempo, mas a sensação não saiu. A pior parte não foi o medo, foi a dúvida, porque eu não sei se aquele carro ainda me segue ou se sou eu que fico procurando ele em todo o reflexo de janela. Eu só sei que desde aquela noite nunca mais consegui limpar completamente os vidros do banco de trás. Toda vez que o vidro embaça, mesmo depois de semanas, aparece de novo. Bem fraquinho, quase como um aviso. Ele está atrás. Esse final me deixou sem palavras. Se te deixou assim também, comenta um eita aí. Não sei se alguém vai acreditar, mas também não tô contando para convencer. Tô contando porque, até hoje, toda vez que passo por estrada de terra isolada, eu lembro. E não tem santo que tire aquela imagem da minha cabeça. Era uma quarta-feira qualquer, já de noite. Meu ponto fixo era ali perto da rodoviária antiga, e eu já ia encerrar quando um homem me chamou. Alto, magro, de roupa preta, o tipo de figura que você não sabe dizer se é rico ou só estranho. Não parecia suado nem cansado, mas parecia artificial, como quem ensaiou estar ali. E ele me pediu o seguinte: o senhor leva uma encomenda até o cemitério São Félix? Já começou estranho, porque aquele cemitério ficava a quase 40 minutos dali, no meio do mato, estrada de chão e sem iluminação. E não é lugar de encomenda, é lugar de fim de linha. Encomenda? É um caixão pequeno, mas já está lacrado. De criança? Algo assim, algo assim.
Essas duas palavras já ficaram presas na minha garganta, mas ele foi direto, pagou o dobro da corrida em dinheiro e ainda disse que me daria gorjeta se eu não fizesse perguntas durante o caminho. Ele colocou o caixão no porta-malas com uma facilidade estranha. Não era pesado como deveria ser e também não fazia barulho nenhum, nem os estalos comuns de madeira. Parecia um bloco único, sem vida, sem história. A estrada era silenciosa e o carro ficou ainda mais. O homem não tirava o olho do caminho, como se soubesse cada curva de cabeça. Em dado momento, eu arrisquei uma pergunta disfarçada. A senhora quer alguma flor deixada no local? Ele demorou a responder. Quando respondeu, falou como quem repete uma instrução. Ela não fede, só isso, só isso. Ela não fede. Eu devia ter parado o carro ali mesmo, devia ter dito que não ia mais continuar. Mas o problema é que quando você ouve uma frase que não encaixa, o seu cérebro tenta achar lógica. E nessa de buscar lógica, você já está a 10 minutos da próxima curva. Gatilho, tensão, silêncio. Chegamos perto das 11 da noite. Era um cemitério pequeno, murado, com uma porteira baixa e sem nenhuma alma viva por perto. Ele desceu do carro, pediu que eu ajudasse com o caixão. Eu recusei. Disse que era motorista, não coveiro. Ele sorriu com uma calma que me deu nojo e carregou sozinho. O homem cavou com uma pá que já estava lá, como se fosse rotina. Cada movimento parecia coreografado. Não tinha hesitação, não tinha tropeço. Só terra voando e uma cova que se abria como se já estivesse meio pronta. E aí, ele me chamou. Me perguntou se eu queria ver. E eu não sei por que, mas fui. A tampa estava presa por fechos simples como os de mala antiga. Ele abriu como quem abre um presente. Sem pressa, sem susto. E o que eu vi ali, o que tinha ali não era gente. A primeira coisa que me travou foi a pele. Ela não era pálida, era esverdeada, como quem ficou dias num lugar úmido, mas sem apodrecer. O tronco era torto, os braços pareciam mal costurados no corpo. E tinham costuras mesmo, costuras de linha preta atravessando o abdômen, o peito, o rosto. Um rosto que parecia vários. A boca larga demais, os olhos diferentes um do outro. Era como se tivessem montado um ser com pedaços que nunca deveriam estar juntos. E o pior, não era só o corpo que parecia errado. O silêncio também parecia errado. Tinha um tipo de presença. Como se a coisa ali não tivesse morrido de verdade. Como se ela só estivesse esperando o momento certo. O homem fechou o caixão com a mesma calma. Disse, agora ela está em paz. E continuou cavando, sem me olhar, como se eu não fosse mais parte daquilo. Como se eu tivesse visto algo que não deveria, mas ele não se importasse. Na volta, ele não veio comigo. Disse que preferia ir a pé, no escuro, naquela estrada vazia, e sumiu entre os matos como quem já tinha feito aquilo outras vezes. No carro, o cheiro ficou. Um cheiro metálico, doce, quase imperceptível, mas que gruda. Fiz lavagem completa depois, mas ainda sinto às vezes, principalmente nas madrugadas quentes, quando o ar pesa. Dias depois voltei lá, não sei porquê. Curiosidade, arrependimento, culpa, talvez tudo junto. A cova estava aberta, não revirada, não mexida, aberta. Igualzinha como ele deixou, só que vazia. E do lado da cova tinha uma fita vermelha, como as que prendem braços de maca. Ensanguentada, chão seco, sem pegadas, sem sinal de animal, sem nada. O cemitério não tinha registro de enterro naquele dia. Nenhum nome novo, nenhuma sepultura vendida. Procurei pelo nome do homem, descrevi para os funcionários. Ninguém soube dizer quem era, nenhuma câmera, nenhum vestígio. E aí vem a pergunta que me persegue desde então. O que foi que eu levei naquele carro? Depois daquele dia, eu parei de pegar corrida à noite. Parei de passar perto de cemitério. Parei de aceitar dinheiro demais por trajeto estranho. Mas o que eu não consegui parar foi de lembrar.
Porque o problema de ver uma coisa daquelas é que você começa a ver sombra parecida em tudo. Na semana seguinte, chegou uma intimação da prefeitura. Diziam que eu tinha sido flagrado jogando lixo hospitalar em área rural. Lixo hospitalar. Eu fui pessoalmente no setor de fiscalização. Mostraram as fotos de uma sacola com gaze, fita, restos de luva. Nada com meu nome, claro, mas tinham anotado a placa do meu carro. Expliquei, mostrei os comprovantes de corrida, implorei que alguém verificasse se não era engano. Não adiantou. Me aplicaram multa e com um tom estranho, como se não quisessem que eu recorresse, como se quisessem encerrar rápido aquilo. Foi a primeira vez que pensei, alguém estava encobrindo, alguém queria que tudo sumisse logo. E se não fosse um homem qualquer? E se não fosse só um enterro esquisito? Uma madrugada, lá pela segunda ou terceira semana, minha esposa acordou assustada. Disse que ouviu alguém descendo a escada. Nossa casa é térrea, não tem escada. Eu não dei ouvidos, tentei tranquilizar. Mas quando fui no quintal na manhã seguinte, achei marcas de barro perto da janela do quarto e uma corda fina, tipo as de amarrar bagagem, jogada no canto da varanda. Não foi assalto, não levaram nada, mas ficou claro, alguém tinha estado ali. Aos poucos, comecei a esquecer do rosto do homem, mas não do cheiro. O cheiro ficou em mim, nos bancos do carro, nas roupas que eu usava naquele dia. Era como se aquilo não tivesse ido embora de verdade. Num domingo de sol, meses depois, resolvi ir à delegacia e contar tudo, do jeito que foi, sem inventar, sem florear. Mas quando comecei a descrever o corpo, o delegado interrompeu. Disse que histórias assim costumavam vir de gente perturbada. Me ofereceu um panfleto de um centro de apoio psicológico e me escoltou até a saída, como se eu fosse um problema, não uma testemunha. Era essa a sensação o tempo todo. Eu vi algo que não era para ser visto. E agora eu era o erro a ser apagado. Comecei a gravar tudo. Voz, rotina, placa do carro, fotos de onde fui, com medo de sumir ou de esquecer. Mas o mais assustador ainda estava por vir. Numa noite chuvosa, parei num semáforo e vi um homem do outro lado da rua, parado, olhando fixo. De capa de chuva, rosto coberto pela aba. Ele não atravessou, só ficou ali. E quando o sinal abriu, eu acelerei com o coração na boca. O detalhe, naquela mesma noite, alguém riscou o capô do meu carro com 3 letras. Ela. Só isso. 3 letras mal rabiscadas com algum objeto afiado. E desde então, toda vez que eu ouço alguém mencionar casos de corpos não identificados, ou de caixões abandonados, ou de rituais estranhos em cidadezinhas pequenas, me dá aquele aperto no peito. Porque pode ser que eu tenha feito parte de algo maior. Algo que envolve gente importante, gente que esconde. Ou pior, algo que não é gente. Eu não sei o que era aquilo no caixão, mas sei que tinha olhos que nunca se fecharam. E se um dia alguém te oferecer dinheiro demais para levar algo que parece inofensivo, você vai abrir o porta-malas? Eu sou o tipo de cara que escuta esse canal desde os primeiros vídeos. Sempre fui viciado nessas histórias que parecem mentira, mas deixam a gente olhando para os cantos da casa depois. E olha, nunca achei que um dia eu ia ter algo para mandar para cá. Até aquela corrida. Aquela corrida me fez entender que tem coisa que a gente nunca vai saber explicar, mas que mesmo assim acontece. Comigo aconteceu. Eu trabalho como taxista há quase 20 anos. Já fiz corrida de madrugada, já levei gente de terno, bêbado, casal brigando, gente rindo alto e gente chorando calado. Mas nunca senti o que eu senti naquela noite. Era uma terça-feira comum, meio fria, uma garoa leve. Eu estava rodando pela Zona Leste, quase pensando em encerrar quando entrou uma chamada no aplicativo. Bairro afastado, mas não era tão fora da rota assim. Aceitei.
Cheguei no endereço. Ruazinha silenciosa, poucas casas acesas. E ele estava lá, já parado na calçada, como se soubesse exatamente o minuto que eu ia chegar. Não levantou a mão, não chamou, só abriu a porta de trás e entrou com uma maleta pequena, daquelas retangulares, com cantos reforçados, preta, cabeça baixa, nenhum boa noite. Antes que eu perguntasse para onde ele ia, ele me passou uma folha dobrada. Papel de impressora mesmo. Abri e ali tinha uma lista de bairros escritos à mão, todos riscados. Tipo, Moca, Penha, Ipiranga, todos com um risco forte em cima. Nenhum endereço, nenhum número. Só o último nome ali sem riscar, Tatuapé. Fiquei meio sem entender, mas tudo bem. Comecei a dirigir naquela direção e ainda tentando puxar conversa. Quer ir pela radial ou prefere pegar o miolo? Silêncio. Tá tudo certo aí, chefe? Nada. Pensei que era mudo ou algo assim, mas quando olhei pelo retrovisor, ele estava me encarando, sem piscar. Sabe quando a pessoa olha de um jeito que não é para conversar? É para decorar você, o rosto, o jeito que você respira. Aquilo me deu um nó no estômago. Parei de falar, só dirigi. E aí vem o detalhe que começou a me gelar. Percebi que ele reagia quando eu falava. Não respondia, mas mexia levemente o pescoço, como se ajustasse a cabeça para captar melhor. Não era só ouvir, era escutar cada sílaba como se estivesse armazenando. Resolvi testar. Comecei a falar do trânsito, do jogo da noite anterior, de uma batida que tinha visto de manhã. Nada que exigisse resposta, só para ver. E ele continuava ali, respirando fundo, devagar, como se aquilo estivesse acalmando ele. Eu comecei a ficar desconfortável. O carro parecia pequeno demais com ele dentro. Mas ainda assim, continuei. A estrada estava escura e eu só queria entregar esse cara onde ele quisesse ir embora. Foi quando ele fez o único movimento diferente. Abriu a maleta no colo. Eu vi só pelo espelho. E ali dentro tinha um gravador. Daqueles analógicos antigos com botão vermelho, cassete mesmo. Apertei o volante com mais força. Aquilo não fazia sentido, mas o que me quebrou de vez foi quando ele apertou o play. E eu ouvi a minha própria voz. Era uma gravação de mim mesmo, falando coisas que eu tinha acabado de dizer, mesma entonação, mesmas pausas. E ali eu percebi. Ele estava gravando desde o início, talvez desde antes de entrar no carro. Na hora, meu corpo inteiro travou. Foi como se eu tivesse virado um objeto ali dentro, sabe? Como se não fosse mais um motorista, mas só uma voz sendo colhida. E o pior, não era só um trecho. A fita seguia. Trechos de coisas que eu tinha falado tentando puxar assunto. Cada palavra, cada pausa, cada respiração minha estava ali. Repetida, fria. Eu desliguei o rádio sem pensar. Só o barulho do carro e da minha própria voz saindo daquela caixa velha. Aquilo não podia estar acontecendo. Não era possível o cara ter gravado tudo e já ter a fita pronta. Só que estava ali, gravada e rotulada. Tentei manter a calma. Perguntei o nome dele. Dessa vez ele me olhou mais fundo pelo retrovisor e esticou um papel. Era um cartão. Só tinha uma palavra: ouvinte. Sem telefone, sem nada, só isso. Meu estômago virou. Eu já nem sabia se seguia até o Tatuapé, se parava o carro, se fugia com o carro em movimento. Só sei que parei, no meio de uma rua residencial, com uma desculpa qualquer. Joguei a seta e encostei. Pneu furado, sei lá. Eu só queria respirar. Virei de leve para ele e falei: olha, não tô me sentindo muito bem. Talvez seja melhor o senhor chamar outro carro. Ele não disse nada. Só desligou o gravador, fechou a maleta e me encarou por uns 3 segundos que pareceram uma eternidade. Então, como se tivesse terminado um serviço, ele abriu a porta, saiu e, antes de fechar, colocou a maleta no banco do passageiro ao meu lado. Virou as costas e foi embora andando como se nada tivesse acontecido. Nem olhou para trás. Eu fiquei ali, o carro ligado,
mão suada no volante, o motor roncando baixo. O som do mundo parecia abafado, como se eu ainda estivesse dentro daquelas gravações. Demorei uns 5 minutos para ter coragem de abrir a maleta. E aí veio o fim da linha. Dentro tinha dezenas de fitas cassete, cada uma com etiquetas escritas à mão. Cada etiqueta com um nome, uma data e uma voz. Nomes comuns: Marcelo, Jair, Clodoaldo. Gente que poderia ser qualquer um, motoristas talvez. E do lado de vários desses nomes, a palavra desaparecido entre parênteses. Te juro, eu comecei a suar frio. Algumas datas eram recentes. Uma delas era o dia anterior, outra a do mês passado. Não tinha explicação. Era como se esse cara colecionasse a última voz de cada um. Como se ouvir fosse mais importante do que conversar. Como se registrar fosse mais valioso do que qualquer dinheiro. Eu não sei o que ele queria comigo. Não sei se eu passei no teste. Não sei se era só mais uma coleta ou se ele desistiu de mim no caminho. Mas desde esse dia, eu não consigo mais ouvir minha própria voz em gravação. Parece que eu tô revivendo. Parece que eu tô voltando para aquele banco de trás com ele ali em silêncio, escutando como se fosse um ritual. E essa maleta tá com a polícia agora. Eu entreguei. Me chamaram para depor. Fizeram perguntas. Disseram que vão investigar. Mas já faz quase 1 ano. E ninguém entrou em contato de novo. Eu sempre achei que a gente envelhece lembrando só do que deu certo. Mas ultimamente é outra corrida que me volta à cabeça. Uma só. Não foi assalto, não foi susto na estrada, nem nada que se possa explicar com palavrinha curta. Foi o dia em que eu entrei numa estrada que depois simplesmente não existia mais. Eu tinha 50 e poucos anos na época. Trabalhava no ponto da Praça Central, aqui no interior de Goiás. Era um dos únicos que aceitava corrida à noite naquela época. Então, quando aparecia gente que precisava de viagem longa, quem levava era eu. Naquele dia, o sol estava se pondo e eu já estava ajeitando as coisas para ir embora, quando vi o homem atravessando a rua em direção ao táxi. Camisa social de manga comprida, colete, chapéu tipo Panamá e uma pasta de couro marrom, dessas antigas, bem polida. Andava devagar, mas firme. Ele parou do meu lado e disse que precisava ir até uma fazenda chamada São Jerônimo, que ficava a uns 30 minutos dali. A voz dele era baixa, mas clara. Falava de um jeito respeitoso, sem firula, como quem já foi professor ou juiz. Eu lembro que perguntei se era aquela fazenda que ficava depois do Rio Seco, e ele disse que não, que essa era a São Jerônimo Nova. A que ele ia era a original. E aí ele falou uma frase que me arrepia até hoje. A gente vai por dentro, pelo atalho antigo. O tal atalho não me era estranho. Meu avô falava dele, dizia que era uma estrada velha que ligava várias fazendas antigas e que foi fechada na época da ditadura porque passava por áreas delicadas. Eu achava que já tinham asfaltado tudo ali, que nem existia mais essa rota. Mas o homem insistiu, disse que era mais rápido, que ainda era possível passar e que ele conhecia. Como ele não parecia perdido nem perigoso e pagou adiantado com nota grande e limpa, aceitei. Ele entrou no banco de trás, ajeitou a pasta no colo, cruzou as pernas e ficou em silêncio. Pegamos a estrada principal por uns 20 minutos e então ele pediu para virar à esquerda numa entrada de terra quase escondida entre uns pés de eucalipto. O curioso é que o GPS parou. A tela ficou travada com o mapa no meio da estrada principal e a bolinha azul congelou. Achei que era só sinal fraco. Continuei. A estrada era de terra, estreita, com vegetação bem fechada dos dois lados. E tinha uma coisa que eu só percebi depois. Os sons sumiram. Nada de grilo nem de vento. Era como se o carro estivesse andando dentro de um lugar vedado. O rádio desligou sozinho.
A tela digital do painel ficou preta, igual quando o carro desliga. Mas o motor seguia funcionando. Foi quando me deu aquela sensação estranha de que a luz tinha abaixado. O céu estava cinza, mas não nublado. Era como se estivesse anoitecendo rápido demais. Olhei pelo retrovisor para perguntar se estava tudo certo com o caminho, mas o homem não me encarava. Ele estava olhando reto para os próprios joelhos, com os olhos muito abertos. Não piscava, não reagia. Eu pensei, vai ver, o homem tem algum problema de saúde, ou está em choque. Mas alguma coisa ali não era normal. O cheiro, a umidade do ar, a leve tremedeira na direção. Eu comecei a sentir que o tempo dentro do carro não estava batendo com o tempo lá fora. Continuei dirigindo, mais por instinto do que por certeza. E então a estrada terminou, mas não do jeito que uma estrada termina. Ela desapareceu. O mato se fechou de repente, como se a estrada nunca tivesse existido. E do lado direito havia um portão enferrujado com uma plaquinha de madeira quebrada, pendurada por um arame torto. Dava para ler só: Rônimo. O portão estava aberto e o homem, sem dizer palavra, desceu do carro. Ele caminhou lentamente até o portão, passou por ele sem encostar e desapareceu por entre as árvores. Só isso. Eu esperei. 5 minutos. 10. 30. Fiquei com o carro ligado, mas sem coragem de buzinar, de sair, de fazer qualquer coisa. Quando finalmente tomei coragem de tentar voltar, foi aí que me bateu o verdadeiro medo. A estrada por onde a gente veio não estava mais ali. Só mato e silêncio. Comecei a dar ré, a manobrar, a tentar encontrar qualquer sinal de trilha. Mas nada. Rodei por mais de 1 hora até achar uma subida com pedras. Subi para tentar sinal de celular. O relógio marcava 19h40. Quando eu consegui sinal e liguei para o posto mais próximo para pedir ajuda, o rapaz que atendeu disse que já passava das 3 da manhã. Eu juro por Deus que foram no máximo 2 horas desde que entrei naquela estrada. Quando eu falei que estava numa estrada de terra perto da antiga São Jerônimo, o rapaz do posto ficou calado por uns segundos e disse que ali não tinha mais fazenda nenhuma há pelo menos 20 anos. A tal São Jerônimo Velha, segundo ele, tinha sido desativada nos anos 80, logo depois que o dono sumiu sem deixar rastro. Dizem que era simpatizante de esquerda e que teve gente que viu o carro do exército entrando ali um dia antes dele desaparecer. Ele me falou isso como quem comenta fofoca antiga, mas para mim caiu como um soco no estômago, porque o homem que eu levei não só era daquele tempo, como vestia como se ainda vivesse nele. A tal estrada que ele pediu não constava em mapa nenhum. E o portão que eu vi, com a plaquinha quebrada, também não foi localizado depois. Eu voltei lá 2 vezes. Uma com outro taxista que era curioso e outra com um jornalista de Goiânia, que ficou sabendo da história por um parente meu. Nas 2 vezes, só encontramos mato fechado. Nada de cerca, nada de trilha, nada de vestígio de roda de carro. Mas o que mais me destrói, até hoje, é que eu lembro de cada curva daquele caminho. Eu lembro da textura da terra batida, da pedra solta no canto, do cheiro de mato queimado no ar. Aquilo existiu. Eu juro por tudo que existiu. O jornalista ficou empolgado com o relato, fez um levantamento, cruzou dados e 1 mês depois voltou com uma revista antiga, tipo arquivo de biblioteca. Era uma reportagem de 1976, falando de uma operação que tinha prendido opositores numa região rural da nossa cidade. A matéria vinha com 5 fotos de pessoas que, segundo o texto, haviam desaparecido antes de qualquer julgamento. E lá estava ele. Mesmo olhar, mesmo queixo torto, mesmo vinco na testa. O homem que entrou no meu carro aquela noite, mas com outro nome. Eu nunca soube o nome verdadeiro dele. Ele nunca me disse. E é isso que não me deixa dormir. Porque eu fico pensando, será que ele era só uma lembrança daquele lugar, um eco do que aconteceu ali? Ou será que ele ainda precisava chegar até lá
Será que aquele táxi foi a última chance de alguém ser enterrado onde devia? Ou de alguém fugir e ninguém deixou? E se fui eu quem levou ele para morrer de novo? Desde aquele dia, eu parei de dirigir à noite. Me chamavam de medroso. Diziam que era trauma de assalto, mas não era. Era porque eu percebi que tem lugares que a gente só visita uma vez e que tem caminhos que engolem até o tempo. Eu nunca contei essa história para os meus filhos e confesso que, enquanto falo agora, já estou arrependido. Porque quando a gente dá voz para uma coisa dessas, parece que ela acorda. E o mais estranho é que nos últimos tempos, de vez em quando, eu vejo uma luz no meio do mato, bem no fim daquela curva imaginária que eu não consigo esquecer. E ouço um rádio tocando uma música antiga que eu nunca ouvi em estação nenhuma. Tem coisa que só começa a fazer sentido quando a gente para de tentar explicar. Eu tinha 19 anos, era recém-habilitado e pegava corrida de táxi emprestado no litoral, numa época em que quase ninguém rodava à noite. Meu pai me dava a chave dizendo que se eu voltasse com o tanque cheio e sem arranhar a lataria, podia usar. E eu usava. Rodava a madrugada adentro, buscando gente em festa, em bar, em viela. Quase tudo homem voltando bêbado para casa. Quase. Mas teve uma noite, e eu lembro bem disso, em que eu estava na estrada que liga o centro até os bairros mais altos e, por impulso, deixei o farol baixo. Não sei por quê. Talvez por cansaço. Talvez para não chamar atenção. Era um trecho escuro, sem poste, só curva e mata dos dois lados. Foi aí que vi ela. Sozinha, de pé, com a roupa colada ao corpo como quem tinha pegado garoa e os braços pendendo ao lado. Não fez sinal. Só ficou parada, olhando para frente como se já soubesse que eu ia parar. E eu parei. Ela entrou sem dizer nada. Sentei o corpo no banco da frente e vi ela apontar com a cabeça, devagar, como quem marca uma direção e não quer conversa. O olhar era reto, direto, como se estivesse vendo alguma coisa dentro do carro, não fora. Dirigi por uns 10 minutos e ela tocou no vidro, devagarzinho, como quem diz: aqui. Eu parei o carro. Ela desceu sem falar uma palavra e ficou ali de costas, encarando o mato. Quando olhei de novo pelo retrovisor, ela já não estava. Voltei meio perturbado. Nem pensei muito, só anotei mentalmente a estranheza. Mas o corpo sentia, a pele ficou fria, o volante parecia meio molhado, a marcha estava mais pesada. Na semana seguinte aconteceu de novo, mesmo ponto da estrada, farol baixo, e ela ali, mesma roupa, mesma expressão, mesmo gesto de apontar, tudo igual. Na terceira vez, comecei a pensar que fosse uma moradora da região, talvez surda, muda. Comecei a criar desculpas, mas no fundo já estava incomodado. O que me derrubou foi o barro. Os pés dela estavam sempre sujos e o banco ficava com aquelas marcas secas, como se alguém tivesse pisado ali com sapato de obra. Mas a mulher não usava sapato. Nunca vi. Era pé no chão, pele pálida, unhas compridas e ainda assim não fazia som quando entrava. Gatilho de tensão sutil, essa sensação de que a mesma coisa está acontecendo de novo, mas ninguém mais está vendo. Ela é traiçoeira. Na quinta ou sexta vez, comecei a mudar de rota, a evitar o caminho, mas o problema é que ela só aparecia se o farol estivesse baixo. E isso começou a virar obsessão. Teve uma noite em que eu esqueci e liguei o farol alto. E ela não estava. Mesmo horário, mesmo trecho, nada. Só que no dia seguinte, a marca do barro apareceu no banco, sem ninguém ter entrado. Eu comecei a sonhar com ela, mas no sonho eu não era motorista, era passageiro, e ela dirigia. Às vezes eu acordava com a sensação de ter falado com ela. Outras vezes, com a imagem de um barraco no meio do mato, coberto por galhos, quase invisível da estrada,
Um lugar que eu nunca tinha ido, mas parecia que eu conhecia. Meu pai começou a notar meu cansaço, a minha demora para voltar. E num domingo eu decidi, se ela aparecesse de novo, eu ia seguir. Ia ver para onde ela ia depois que saía do carro. E ela apareceu, mesma pose, mesmo silêncio. Mas dessa vez eu deixei ela descer e esperei, com os faróis apagados, o carro desligado. Ela caminhou devagar pelo acostamento e entrou no mato, como quem sabia o caminho. E eu fui atrás. A mata era fechada, mas ela andava como se não precisasse enxergar. Nenhum desvio, nenhum tropeço, o vestido arrastando folhas. Eu fiquei uns 20 metros atrás, suando frio, ouvindo meu próprio passo abafado pela terra molhada. A escuridão parecia mais densa ali dentro, como se o ar tivesse outro peso, até que o cheiro apareceu. Não era exatamente podre, mas era uma mistura de ferrugem, madeira úmida e alguma coisa antiga demais. Um cheiro de lugar que ninguém devia entrar. Ela sumiu do meu campo de visão por um segundo. Quando cheguei mais perto, vi a construção. Um barraco meio afundado no chão, com uma lona preta cobrindo parte do telhado. A porta não tinha fechadura, só um pedaço de arame pendurado. Empurrei com o ombro. Por dentro, tudo era velho. Poeira espessa, objetos embolorados. Tinha corrente enferrujada no chão, uma cadeira no canto e roupas femininas espalhadas, rasgadas, sujas, como se alguém tivesse tentado sair e não conseguiu. Ali eu travei. Meu corpo queria correr, mas meu olho queria ver. Numa prateleira tinha uma caixinha de madeira. Dentro dela, várias fotos em preto e branco, gente desconhecida, mulheres, crianças. Uma delas, eu. Quer dizer, era eu, mas mais novo do que devia ser. Mais novo até do que quando tirei minha habilitação. De uniforme escolar, num lugar que eu nunca tinha lembrança de ter estado. Como é que aquilo podia estar ali? Gatilho de desorientação. Quando o passado não combina com a memória, alguma coisa dentro da gente quebra sem fazer barulho. Peguei a foto, sem pensar, e quando levantei o rosto, ela estava ali de novo, na entrada, me olhando, só olhando. Não disse nada, só virou as costas e saiu andando para dentro do mato como se fosse parte dele. Eu corri, voltei para o carro desorientado. Sentei no banco e liguei o motor com as mãos tremendo. Olhei no retrovisor e vi nada. Não lembro de ter dirigido de volta. Só lembro de acordar com a testa encostada no volante, a estrada vazia, o sol começando a nascer atrás das montanhas. Os faróis estavam apagados e no banco do passageiro, barro. Não uma marca de pé, mas como se alguém tivesse sentado ali. O peso, o formato do corpo no estofado. Gatilho emocional. Quando o silêncio do lugar combina com o silêncio dentro da gente, tem alguma coisa errada que já foi aceita. Voltei para casa calado. Fiquei dias sem dirigir, sem dormir direito. A foto sumiu. Juro que botei no bolso, mas nunca mais encontrei. Alguns anos depois, numa conversa com um taxista mais velho, escutei algo que me travou. Ele falou de uma moça que sumia na estrada do Bairro Alto, nos anos 70. Falou que acharam um casebre uma vez com roupas femininas e correntes, que suspeitavam de um homem mais velho que andava de táxi. Disseram que ele usava jovens como isca, que algumas meninas desapareceram depois de entrar num carro igualzinho ao do meu pai. Disseram que ninguém foi preso, que nunca provaram nada e que depois disso alguns motoristas começaram a ver coisa, mas só quando rodavam com o farol baixo. Fiquei em silêncio, só escutando, me perguntando de novo, por que aquela foto estava ali? Por que eu, tão novo, numa lembrança que nunca tive? Será que fui usado? Será que fui cúmplice sem saber? Ou será que eu já estive lá antes? A verdade é que tem noites até hoje em que eu rodo devagar naquela mesma estrada, sem passageiro, sem pressa, e às vezes eu deixo o farol baixo,
Não para encontrar alguém, mas para lembrar se eu sou mesmo quem eu acho que sou. E você tem certeza que todas as suas lembranças são suas mesmo? Ou será que tem alguma coisa esperando o farol abaixar?